Boa noite, seja bem-vindo a esta linha aberta. Cá estamos para lhe propor sempre um tema para debate. Num dia então marcado pela detenção da antiga Ministra do Trabalho e antiga Embaixadora de Moçambique e Angola, Helena Taipo, acusada então de ter desviado cerca de 100 milhões do Instituto Nacional de Segurança Social. Ela e mais 5 pessoas são arguidas, portanto, neste processo. De acordo com aquilo que são matérias que estão no processo, Helena Taipo terá transferido o INSS para as suas contas pessoais, portanto, como forma de agradecimento por contratos que terá facilitado algumas dessas empresas, portanto, vários valores a partir dessas empresas. Uma das empresas, um dos imóveis em que a Helena Taipo está implicada é o imóvel situado aqui na Baixa, portanto, em frente ao Clube Desportivo de Maputo, pertencente então ao INSS, cujas obras nunca terminaram. Portanto, a Ministra é acusada também de ter recebido comissões, acusada de ter recebido, portanto, de forma indevida, ajudas de custo para as suas viagens. Muito bem, vamos então tentar olhar para os contornos desta detenção de Helena Taipo, que aconteceu ao longo da tarde de hoje, portanto, mais ou menos a meio da tarde de hoje, aqui na Maputo. Peço a realização então para ver se nos confere a peça que exibimos no Jornal da Noite, que contextualiza então esta detenção deste nome sonante por acusação de corrupção. Passavam poucos minutos das 15 horas quando a viatura do Serviço Nacional de Investigação Criminal, que transportava Helena Taipo, saiu a alta velocidade do Gabinete Central de Combate à Corrupção para a 18ª Esquadra da PRM. A ex-embaixadora de Moçambique em Angola foi detida depois de ter sido ouvida no Gabinete Central de Combate à Corrupção, onde chegou às 14 horas e 30 minutos numa viatura particular, acompanhada pelo filho e pelo advogado Inácio Matsim. 30 minutos depois, a Nissan Navara saía do Gabinete Central de Combate à Corrupção sem a antiga Ministra do Trabalho. A STV tentou uma entrevista com o advogado, mas este não estava para declarações à imprensa. A detenção de Helena Taipo acontece 20 dias depois da sua exoneração do cargo de embaixadora extraordinária e plenipotenciária de Moçambique em Angola. Uma decisão do Presidente da República que permitiu a realização de várias diligências, incluindo a prisão preventiva, no âmbito do processo em que a antiga governante é acusada de ter recebido 100 milhões de meticais do Instituto Nacional de Segurança Social. Helena Taipo terá recebido o valor em 2014, último dos 10 anos em que esteve a dirigir o Ministério do Trabalho. Em 2015, foi exonerada das funções de Ministra do Trabalho e nomeada governadora de Sofala, cargo que ocupou até julho de 2018, quando foi indicada para liderar a diplomacia moçambicana em Luanda. Na capital angolana, Helena Taipo ficou 8 meses e teve de voltar a Maputo para responder por crimes de corrupção, num processo que envolve mais 5 arguidos. Muito bem, a Helena Taipo foi detida com mais uma pessoa que se supõe filho de Fernando Sumbano, o antigo Ministro do Turismo, que nesta altura é um dos membros da Assembleia Municipal da cidade, portanto, um dos membros da Assembleia Municipal aqui na cidade de Maputo. Ao princípio desta noite, o Gabinete Central de Combate à Corrupção distribuiu então uma nota por vários jornalistas por WhatsApp, confirmando então as 2 detenções de Helena Taipo e deste, portanto, filho de Fernando Sumbana, que terá sido então detido por, ao que supõe, o Gabinete Central de Corrupção não detalhou relativamente a isso, mas o que supõe, portanto, portanto, estará envolvido então na corrupção ativa, terá, portanto, pago os valores com que a Helena Taipo foi sendo, digamos, aliciada ao longo desse tempo. Muito bem, vou começar aqui pelo Dr. Rodrigo Rocha. Como é que olha para estas detenções? Podemos dizer, há sempre muitas reservas quando há detenções de gente graúda. Eu vi agora, quando era o caso das dívidas ocultas, as pessoas não acreditavam, não, há uma cela especial, há qualquer coisa. Não. Será este um commitment mais a sério do governo, tanto atual, relativamente ao combate à corrupção?
Bom, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui. É sempre um prazer estar neste programa. Bom, a primeira questão, como advogado, aquilo que nós temos que dizer é que existe a presunção de inocência. Até haver uma sentença transitada em julgado, estas pessoas que são apresentadas hoje para tratada uma prisão preventiva são inocentes até que seja qualquer sentença final que ponha fim, efetivamente, a este processo. Mas isto, obviamente, nos traz a possibilidade, ou que nos dá a abertura para se falar do que é que se está a passar. Não podemos pensar apenas neste processo, temos que pensar num processo, na globalidade do que está a acontecer. E a globalidade dos acontecimentos mais recentes, e como muito bem referiu, mostra-nos que existe pessoas que eram tidas como muito próximas da culpa do poder político, que efetivamente hoje em dia estão a ser alvo de processos e a ter algumas sanções preventivas consideradas até as mais gravosas de qualquer sistema judicial moderno. Quando nós vemos uma figura que era tão popular, que defendia os trabalhadores moçambicanos com assertividade, como defendia Helena Taipo, embora se reconhecesse que certos atos eram puramente populistas e excessivos, e vê-se que esta pessoa, afinal, também comete erros, ou tem indícios de ter cometido erros, nós percebemos que existe, efetivamente, uma nova visão da justiça moçambicana, uma nova visão das instituições moçambicanas que efetivamente querem credibilizar o Estado moçambicano, querem credibilizar a nação moçambicana, querem credibilizar a jurisdição moçambicana. É suficiente? Não. Nós nunca podemos estar contentes com o estado em que a nossa justiça está, principalmente porque todos temos conhecimento que estes processos já deveriam ter acontecido há mais tempo, já muitas vezes se clamava por justiça. Há aqui dados, no entanto, que são bastante interessantes. Desde a prática destes alegados crimes cometidos, este alegado desvio, a pessoa em concreto ocupou vários postos e que, em termos de hierarquia e de importância a nível nacional, vê-se um certo decaimento da importância desses cargos. Começou como ministra, passou para governador, ou seja, circunscreveu-se apenas uma determinada jurisdição muito particular, e depois para embaixadora num determinado país, muito em concreto, que não era um país, apesar de estarmos a lançar relações diplomáticas com alguma importância, mas não era um país tido como um posto primário para a diplomacia moçambicana, sendo que os postos primários para a diplomacia moçambicana são sempre aqueles que estão junto dos doadores para o nosso Orçamento de Estado. Aquilo que se viu também no decorrer da intervenção política que, em concreto, esta individualidade tinha, é que manteve a sua postura bastante, digamos assim, a roçar até na arrogância. Muitas vezes vimos repreensões feitas, quer enquanto ministra, quer enquanto governadora, feitas a funcionários públicos porque não estariam a fazer o seu trabalho. Bom, e agora aparece-nos uma situação onde, efetivamente, esta mesma pessoa que era de alguma forma vista como muito popular na defesa de certas classes mais desfavorecidas, que afinal pode estar envolvida em escândalos financeiros. Sob o melhor pano cai a nódoa, como se vai dizer. Sob o melhor pano cai a nódoa, é efetivamente a situação. Há um outro provérbio que nós também não nos podemos esquecer. Alguma coisa deverá ter acontecido, não há fumo sem fogo. Mas obviamente que um julgamento é, em concreto, a melhor forma de se poder tentar descobrir qual é a origem do fumo, se existe fogo, se o fogo veio de uma outra praça e não daqui. Portanto, temos que, com algumas cautelas, analisar este problema. Mas, de facto, a mensagem principal é que já não há pessoas intocáveis, já não há pessoas que se conseguem esconder da justiça. Mesmo a justiça moçambicana, mais dia, menos dia, vai conseguir chegar às pessoas que eventualmente tenham cometido atos ilícitos e atos que violem as nossas regulamentações. Baltazar Feio, partilha deste otimismo, já não há intocáveis, será esta
a mensagem principal que a detenção de Helena Taipo nos transmite? Muito obrigado pelo convite. Boa noite aos telespectadores. É preciso dizer que são passos iniciais que estão a ser dados e precisam de confirmação se de fato isto é uma ação para continuar ou é uma ação isolada. Recordemos que já houve casos de ministros que foram detidos, como o antigo ministro dos Transportes, o ministro Manhenge, etc. Depois tivemos uma paragem, como se a este nível não fossem cometidos casos de corrupção, e de repente começamos a ter outros casos que envolviam antigos ministros, como o antigo ministro da Justiça, o senhor Abdurrahman Linda Almeida. Estamos a ter este caso que envolve a Helena Taipo. Tivemos o caso do antigo ministro Zukula também, que ainda está a decorrer. Portanto, eu penso que são passos que, de alguma forma, mostram uma tentativa de credibilização da própria atuação, não diria da Justiça, mas do Ministério Público. Porque, como sabemos, o Ministério Público é que é o detentor da ação penal, ele é que leva as pessoas ao tribunal e não o contrário. Temos que ter em conta aqui uma questão que me vem à memória, é esta capacidade, isto eu relevo muito, de comunicar do Ministério Público, em primeiro lugar. Quando começa a distribuir notas, e já não ouvimos falar sobre a questão do segredo de justiça, que muitas vezes não nos fazia saber até quem são simples réus, porque se alegava que o processo, réus não, simples suspeitos ou arguidos, porque se alegava que o processo estava em segredo de justiça. Eu sempre defendi que era preciso definir as barreiras do que é, afinal, segredo de justiça. Segredo de justiça é prestar informação à população ou não. A toda altura, quando a pessoa está detida, não há segredo de justiça. Uma coisa é o processo, exatamente. Outra coisa é a identidade de quem está mesmo que a gente não refira, isso não retira tanto a detenção. Exatamente, não está-se a falar de matéria processual, mas está-se a falar exatamente de pessoas. E isto é importante porque também, porque transmite uma imagem à sociedade, não só pela informação em si, mas esta imagem de que, afinal de contas, neste país existem leis que são leis que, a serem bem aplicadas, elas são eficazes no sentido de combater a corrupção. Porque existe muita gente que já estava completamente descrente, no sentido, porque a corrupção tornou-se algo bastante endêmico e que se pensou que, de alguma forma, o Estado também estava a capitular com relação a estes crimes, principalmente quando envolvessem, portanto, pessoas com um certo estatuto político, econômico ou social, que podiam se proteger e não iam apresentar. Eu penso que é uma imagem muito positiva que o Ministério Público começa a ter, e temos que saudar isto, de alguma forma mostrar que existe, portanto, a possibilidade de nós levarmos estas pessoas à barra dos tribunais. Mas não nos esqueçamos que ainda temos um trabalho muito longo a fazer pela frente, porque uma das coisas que eu me recordei agora é que, por exemplo, a Constituição diz claramente que o Procurador-Geral da República presta contas ao nosso chefe do Estado, e é no âmbito desta atividade que é realizada entre o Executivo e o Judiciário, neste caso, que estas coisas são cozinhadas. Se formos a notar, antes destas pessoas serem, portanto, detidas, há sempre as suas exonerações. Isso passa antes por uma negociação, por um conhecimento entre o chefe do Estado e a própria Procuradora-Geral da República, no sentido de que a Procuradoria aparece e diz que há matéria bastante para constituir certos indivíduos como, portanto, arguidos, e depois surge esta anuência no sentido de que essas pessoas têm que ser retiradas das funções públicas para não perturbarem, portanto, a investigação dos processos. Eu penso que o Gabinete Central de Combate à Corrupção, a continuar assim, de alguma forma vai devolver credibilidade ao Ministério Público. O Rodrigo Grosch, o Paulo Zukula, Amélia Sumbano, as pessoas das dívidas ocultas, agora Helena Taipo, todas as figuras próximas do antigo presidente. Será o estertor do guebusismo? Quando olhamos, sobretudo para esta detenção de Helena Taipo,
A 28 de março, ela é exonerada como embaixadora em Angola e menos de um mês depois ela é detida. Ou seja, ninguém é propriamente ingênuo nesse processo. O processo já vem correndo há algum tempo no Ministério Público. Significa claramente que o Ministério Público foi ter com o Presidente e disse: Senhor Presidente, há matéria mais do que o suficiente para determos a senhora embaixadora. Dá-nos luz verde, o que implica politicamente, portanto, retirar-lhe toda aquela imunidade de que goza como embaixador. Poderemos falar, portanto, de uma ação concertada até politicamente, como dizia aqui Baltazar Fael, no sentido de que não é apenas uma ação isolada esta dos tribunais, do Ministério Público, é também do poder político que durante muito tempo vimos haver muita bênção a algumas das figuras desta notoriedade. Será esta a ideia? Obviamente que um processo desta natureza que possa levar a uma eventual detenção preventiva de uma figura, como é o caso da ex-ministra, ex-governadora e ex-embaixadora doutora Helena Taipo, não é uma coisa que se faz em 20 dias. O processo de investigação não começa em 20 dias, não começa no momento em que houver esta exoneração. E obviamente que, aliás, nós podemos até nos lembrar que a própria imprensa angolana, muito antes de se falar destes processos em Moçambique, já tinha inclusivamente falado de eventuais irregularidades que existia nos mandatos de Helena Taipo. Alguma informação escapou nessa altura. E obviamente que uma detenção de alguém que detém um cargo com importância até e relevância de embaixador, ainda que não seja num posto de primeira, é sempre uma questão que tem de ser antecedida de informação ao Ministério que tutela a diplomacia e ao próprio chefe de Estado, visto que esta pessoa, inclusivamente, foi uma dos governantes, uma pessoa que exerceu cargos governativos no atual mandato. Ainda que como representante do Estado Central a nível de uma província. É importante também percebermos, e aquilo que eu referi há bocado, que houve uma certa diminuição da importância desta figura perante o Estado. Essa informação, essa leitura, tem alguma relevância quando ela termina. Por exemplo, temos uma exposição nacional, uma exposição bastante regional e depois passa até para tentar mandar para fora, se calhar numa intenção de vamos tentar ver se isto acalma, não tendo esta personalidade tão ativa na política nacional e mandando para um cargo estrangeiro, um cargo a exercer-se no estrangeiro, e de forma a ver se é possível. Então, está já Presidente, quando a retirou de governadora de Sofala para Angola, para a embaixadora em Angola, já teria uma indicação de que vinha aí alguma coisa? Obviamente que essa é uma leitura possível e que tem algum... o silogismo é bastante fácil de fazer essa ligação. Obviamente que é uma tentativa de se mostrar, não digo esconder a pessoa, não digo esconder o facto, mas tentar afastar daquilo que sejam a exposição pública que se tenha. Também há que perceber que, se calhar na altura, podiam não haver indícios tão fortes como aqueles que hoje em dia justificaram esta detenção, mas que, de certa forma, não ficaria bem exonerar alguém de uma função como governador e sujeitar desde logo a uma situação deste género. Portanto, a leitura não parece que seja forçada, parece-me que tenha alguma possibilidade de assim existir. Portanto, não é nada que seja descabido afastar-nos deste género de raciocínio. Baltazar Fael, esta interpretação política será uma espécie de um comando dado aqui pelo Presidente no sentido do Presidente Junce, olha, independentemente dos nomes, quem cair ali na rede é peixe. É peixe. Eu penso que estamos um pouco a entrar aqui no mundo das probabilidades, tendo em conta aquilo que vai acontecer. O que eu acho é que uma medida concreta de um chefe de Estado, tendo elementos, sejam eles ténues, que pronto, não se
simplesmente colocam a pessoa como indiciada, não é? Ou suspeita, não são suficientes para ir fazendo a pessoa ir perdendo de cargo. Essa relevância. Exatamente. O que eu penso é que, havendo indícios do envolvimento desta pessoa, ela tem que ser retirada, pura e simplesmente, daquilo que são funções públicas. Porque colocá-la como embaixadora ou colocá-la como governadora, ela não deixa de ser uma agente do Estado. Continua no Estado e pode causar danos ao próprio Estado em termos reputacionais. O que eu acho é que os elementos foram sendo, portanto, produzidos ao longo do tempo e como disse muito bem o Dr. Rodrigo Rocha, ela é inocente até prova em contrário. E sendo assim, ela ainda tinha confiança do chefe do Estado e a minha ótica não podia ser de uma outra maneira, porque ela não foi ainda condenada, portanto, por sentença transitada em julgado ou por uma sentença de tribunal, e tendo confiança do chefe do Estado, o chefe do Estado foi colocando-a nos postos em que achava que ela se adequava num determinado momento. Uma vez que estes assuntos depois ficaram consolidados, ficava mal que esta senhora, antiga ministra e embaixadora, continuasse, portanto, a exercer as suas funções como agente do Estado. E aí o presidente da República, mesmo tendo confiança política ou de outro tipo sobre esta figura, não tinha outra alternativa senão substituí-la, portanto, por uma outra pessoa. Eu penso que as coisas têm que decorrer dessa forma. Não podemos, logo a priori, porque há suspeitas, irmos fazendo a pessoa descer de cargo para vermos o que é que vai dar. Exatamente. E imagino que não fosse... Será que ela voltava a ser ministra? Quer dizer, é preciso também olhar para estes aspectos. O que eu penso é que, de fato, o presidente sempre teve confiança política nesta figura e que, chegado um momento em que essa confiança de alguma forma se perdeu por causa dos indícios que vieram à tona, não tinha outra alternativa senão, portanto, retirá-la do cargo. Baltazar, este processo trouxe à tona um assunto que toda a gente o conhece, mas ao mesmo tempo ninguém, portanto, nunca foi levado tão a sério, pelo menos pelas instituições. Questão de financiamento político. Um dos argumentos de defesa de Helena Taipo é que parte do dinheiro era para financiar a campanha política da Frelimo. E não nos esqueçamos que a Helena Taipo teve um papel muito ativo nos últimos processos eleitorais, em Nampula, nomeadamente, fazendo campanha, quase acampando por lá. E estava lá com todo aquele poder. E numa altura, recordo-me das últimas eleições gerais, em 2014, numa altura em que a Frelimo até tinha aquilo que eles chamam chefe da Brigada Central, que era o Filipe Paundi, recordo-me perfeitamente. Portanto, com Paundi nomeado para ser o chefe da Brigada Central em Nampula, quem tinha maior protagonismo, pelo menos ao nível do círculo da cidade, era a Helena Taipo, que distribuía favores, mais alguma coisa. E hoje, portanto, ela vem já levantar este argumento em sede do processo. Que abordagem a esta matéria, especificamente do financiamento político ao Partido Eu penso que esta questão levanta um debate muito grande. Primeiro, podemos recuar até e falar sobre a não existência em Moçambique de tetos ou plafões para o financiamento dos partidos, a não identificação até das pessoas que fazem o financiamento, que são questões bastante importantes em democracias atuais. Quase a lei é letra morta sobre essas questões. Exatamente. Passa ali a roçar muito, sem dizer absolutamente nada. A lei obriga os partidos políticos a justificarem os fundos. Mas ninguém como as empresas anualmente têm que apresentar relatórios e conta e tudo, exatamente. Mas não me lembro de algum partido que o tenha feito. Exatamente, ninguém faz isso. Mas vou recuar um pouco. Recordemos-nos que Diodino Cambaza, a quando do seu julgamento, também levantou esta questão de ter tirado alguma parte do dinheiro para financiar o partido de Frelimo, concretamente a escola do partido na Matola. E depois aparece-nos esta senhora Helena Taipo
com quase os mesmos argumentos, no sentido de que retirou este dinheiro, portanto, para, de alguma forma, financiar o partido Frelimo nas eleições. Eu penso que isto é muito mau para aquilo que é a imagem do próprio partido e aparece até numa altura em que não é muito boa, em que o próprio partido Frelimo está com um problema grave que está relacionado com as dívidas ocultas. Portanto, isto descredibiliza todo um partido e nós ficamos sem saber se, de fato, estas pessoas, quando agem desta forma, quando estas pessoas, de alguma forma, vêm a público denunciar o partido, o que é que está a acontecer dentro do próprio partido Frelimo? Será que há, de fato, as fações que vão se levantando no sentido de colocar algumas pedras aqui e acolá para destabilizar o próprio partido? Eu penso que isto é muito grave, mas é muito grave ainda porque são pessoas com peso, como estava a dizer o Jeremias, porque tiveram um peso muito grande neste partido, em campanhas eleitorais, etc., e que de alguma forma nos leva a dizer que qual é a seriedade que este partido Frelimo, afinal, tem para com os seus membros. O que é que, quando eles assumem certas posições, e a posição, portanto, do INSS é uma posição que sempre trouxe problemas neste país. Há vários processos relacionados com o INSS e as pessoas que estão lá, de alguma forma, estão como PCAs ou como ministros, de alguma forma, estão envolvidas nestes processos. E o que nós notamos como cidadãos normais e comuns, e eu já tive esta possibilidade, há certos trabalhadores do INSS que já vinham falando a boca pequena, pelo menos eu já conversei com um que dizia, olha, a senhora ministra leva dinheiro tanto no INSS como no próprio Ministério do Trabalho quando vai fazer viagens. Mas não é só este dinheiro que é retirado. Os partidos, o partido no poder, de alguma forma, também usa as empresas públicas como sacos azuis. Então, os funcionários públicos, quando vão a estas empresas, têm que saber que, de alguma forma, vão ser manietados, porque são empresas que produzem fundos. Não é o Ministério da Agricultura ou o Ministério da Indústria que produz dinheiro. O INSS é um verdadeiro banco em que é possível ir lá retirar fundos, portanto, das contribuições das pessoas. E eu nem sei se o próprio INSS tem capacidade de sustentabilidade para quantos anos. Quer dizer, há aqui dúvidas que vão se levantando e é necessário, de fato, que se faça uma auditoria a esta instituição, de modo a verificar qual é a sua capacidade. E ainda mais, é importante que nós saibamos quem são as pessoas que estão lá colocadas, porque já se aventa a possibilidade, ou aventa-se a necessidade deste instituto ter alguma independência ou alguma autonomia e os seus, portanto, o PCA, ou cargos de direção, serem ocupados por pessoas escolhidas por concurso público. Este tema do financiamento político, já há muito que se diz, os partidos no poder usam da sua posição, e não é só aqui, em muitos lugares do mundo, usam da sua posição para se autofinanciarem e continuarem no poder. A perspectiva da justiça, como é que pega este assunto? Pega muito mal, e vou-lhe explicar porquê. Quando nós olhamos para a lei dos partidos políticos, há a obrigatoriedade, e como muito bem disse o Dr. Baltasar Rafael, de haver a divulgação das contas, a auditoria das contas e publicação das contas. E a lei diz-nos qual é a sanção quando isso não acontece. É a extinção do partido político. Exato. Quem é que tem capacidade para fazer isso? O Ministério Público. Portanto, efetivamente, a lei que regula a criação e funcionamento dos partidos políticos não está a ser cumprida. Porque se fosse cumprida, não só não teríamos esta situação do financiamento de qualquer partido político estar a ser feita por vias indevidas, como também não teríamos a possibilidade de olhar para estes desvios como uma manobra normal. Eu devo dizer que até há bem pouco tempo houve mais um julgamento. Não foi apenas de Cambasa, que também referiu que existia estes desvios para sustentar o partido Frelimo, mas como também havia, num julgamento recente, de um outro ex-ministro, que também se referiu que o dinheiro desviado por conta do negócio de aviões foi para financiar um partido político. O caso Embraer. Portanto, isto já começa a ser uma situação embaraçosa. Se de um lado nós não queremos ver processos como das dívidas ocultas a criar mais despesa pública e a obrigação de pagamento dessas dívidas por parte da nação moçambicana, também queremos começar a ver a credibilização dos nossos partidos políticos.
Aquilo que nos falta neste momento, se calhar, é uma efetiva lei do financiamento dos partidos políticos. E que seja, não só essa lei, mas também sejam implementadas as sanções que essa lei vier a determinar. Porque, efetivamente, que eu me lembro, e eu leio os jornais com bastante regularidade, se não é todos os dias, pelo menos se capaz é só um dia por semana, de vez em quando, e eu nunca vi nenhum relatório de contas de um partido político. Se foi publicado é naquele dia que, por milagre, eu não li os jornais. Mas, efetivamente, nunca vi. E sempre tive curiosidade de saber quanto é que se gasta numa campanha eleitoral. Sempre tive curiosidade de saber quanto é que um partido, olhamos para os três grandes, quanto é que um desses partidos gasta numa campanha eleitoral, para ver a contraposição até ao próprio investimento que faz durante o seu mandato aos equipamentos públicos que são necessários, como escolas, centros de saúde, etc. Portanto, é necessário nós também termos uma clara noção de quanto é que custa uma eleição para o Estado moçambicano. Porque, aparentemente, não custa a eleição apenas em fazer-se cartões de recenseamento, a ter a máquina de recenseamento a funcionar, produzir-se boletins de voto, criar as brigadas e as mesas de assembleias eleitorais, também está-nos a custar a nós próprios recursos que estão alocados em institutos públicos, em empresas públicas, etc, etc, etc. Há que lembrar também que muito já se falou sobre motivos porque certas empresas que têm tudo para ser rentáveis, efetivamente não eram rentáveis, como por exemplo as empresas de telecomunicações. Para onde é que foi todo este dinheiro? E as suspeitas que existiam era que efetivamente iam para financiar campanhas partidárias. Estas detenções todas já é uma mensagem também política que nos transmitem. São um escrutínio de uma governação. Quando olhamos para o caso das dívidas ocultas e vemos quem são os arguidos, figuras próximas do antigo presidente, o antigo ministro dele está detido, vários ministros dele estão implicados em processos. Isto quer nos dizer que a governação era uma farra autenticamente dos recursos públicos também. Será um pouco esta mensagem que nos é transmitida? É que eu nem sei quando é que começou a farra. Se começou na antiga governação ou se começou ainda muito mais atrás. A verdade é que, como se costuma dizer, as coisas depois vão surgindo. E, de fato, há esta percepção também pública de que, quando entra um novo governo ou um novo chefe de Estado, a tendência é de alguma forma, retirar da órbita aqueles que tiveram algum protagonismo no governo anterior. Isto pode ser, de alguma forma, questões de natureza política, de jogos de poder, que possam estar a acontecer. Mas, de fato, eu penso que poucas vezes, ou uma e outra vez, vimos um ministro em funções num determinado governo, salvo se a memória não me traiçoa, o senhor Abdurrahman Lino de Almeida, que neste mandato em que ele foi, portanto, nomeado como ministro, de alguma forma foi levado, portanto, à barra dos tribunais. O que tem acontecido é que são os anteriores membros a serem detidos no mandato, portanto, seguinte, ou levados à barra dos tribunais. Portanto, isto vai levantando certas percepções nas pessoas que há estas purgas dentro dos próprios partidos, ou se quisermos, em linguagem vulgar, caças bruxas ou coisa assim do gênero. Então, eu penso que é importante também que haja um controle efetivo, um controle cerrado sobre os atuais governantes. E se formos a olhar para aquilo que são as políticas de anticorrupção que existem em Moçambique, elas não têm medidas concretas para determinados cargos, como de ministro, como pessoas que estão no topo das organizações. E essas pessoas têm esta possibilidade de manietar os outros no sentido de tanto, irem se beneficiando de fundos do erário público. Eu penso que isto, de alguma forma, é uma das situações em que eu penso que tem que se trabalhar muito mais na questão dos titulares de cargos políticos, no sentido de existirem medidas específicas que impeçam, por exemplo, atitudes como de Helena Taipo ou de outros governantes. Rodrigo Lopes também coloca esta questão. Obviamente que eu acho que, aí tínhamos de voltar até àquilo que foi dito no início do programa, hoje em dia nós já não temos intocáveis. E eu acredito que até atuais governantes que de alguma forma tenham atuado ou tentado iniciar uma atuação menos regular, hoje em dia já estão a fazer contas à vida.
se é que existem, mas hoje em dia já poderão estar a fazer contas à vida e dizerem, eu não sei se até neste próprio mandato, porque já tivemos um exemplo muito bem referido pelo Baltasar Rafael, de um ministro que foi efetivamente exonerado para poder ser levado a tribunal. Mas num caso que tinha sido provavelmente mais gritante. Obviamente que o controlo que está a ser feito sobre os atuais governantes, na expressão trazida pelo Baltasar Rafael, é um controlo que está a ser feito da forma correta. Esta mensagem que está a passar sobre a detenção de Helena Taipo, sobre a detenção do também ex-ministro Manuel Chang na África do Sul, com os contornos internacionais que está a ter, com todas estas detenções. Uma mensagem para os atuais também. É, obviamente, uma questão didática. Hoje em dia já se percebeu que não é fácil conseguir-se escapar a uma investigação, por mais sofisticada que seja a estrutura que esteja a ser montada, para encobrir uma determinada situação ligada à corrupção. A diferença entre o antes e agora é a sofisticação dos meios de pagamento, bancas eletrónicas, sistemas bancários, tudo está tão sofisticado que é diferente do que havia há algum tempo. Obviamente. Para apanhar rastro de um dinheiro de corrupção, acho que era muito, claramente difícil chegar a... Era, e isto também vem agora a trazer-nos uma questão que, inclusive, já foi discutida várias vezes, e eu participei nessas discussões, quando me perguntavam, será que o nosso pacote de combate à corrupção é suficiente? A única coisa que eu dizia era, falta vontade política de atuar em função daquilo que se pretende com a lei, porque efetivamente a legislação está lá, a legislação pode efetivamente regular a situação, prevenir situações futuras, censurar quem praticou e quem prevaricou, quem praticou contra a lei e quem prevaricou. A lei está lá, não houve uma alteração à lei do branqueamento de capitais, não houve alteração à lei da corrupção, está lá tudo, o Código Penal é o mesmo. Portanto, muito bem, quero convidar a partir deste momento os nossos telespectadores para interagirem connosco, neste linha aberta e emitirem então as suas opiniões acerca desta vultuosa, portanto, detenção que foi feita hoje pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção, obviamente em articulação com todo o Ministério Público, como demos conta ao longo da tarde, depois no longo dos nossos noticiários, o significado desta detenção no contexto da estratégia de combate à corrupção em Moçambique. Muito bem, tem a indicação de que tenho já em linha o inevitável Gabriel Mfundes. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, por favor. É triste aquilo que está acontecendo no nosso país. Eu sou fã daquela senhora que foi detida hoje. Mas ele paga. Depois afeta muito os filhos, afeta muito os netos, quando acontece esse tipo de problemas. Mas a justiça tem que trabalhar. Porque eu penso que muitos vão entrar. É preciso que as pessoas que trabalham no Estado devem evitar esses desvios. Porque não fica bem para os filhos, não fica bem para os netos, não fica bem para os chefes. Porque afeta muita gente quando um membro da família entra nesse tipo de problemas. Pode deixar os pais dos outros, mas os que estão a governar agora devem evitar muito viver através do seu salário. Por exemplo, eu vivo através dos meus jardins. Eu comprei um carro para jardinagem, mas vou deixar os pais para os outros. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Gabriel Mfundes. Vamos seguir o exemplo dele, vivermos dos nossos rendimentos para escaparmos a esta situação. E ele tem a convicção de que muita gente ainda vai dar dentro, como ele próprio usou essa expressão. Mantemos a nossa linha aberta para ouvirmos então outras contribuições, a volta desta detenção então anunciada hoje pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção. Temos então a nossa linha aberta para ouvirmos mais telespectadores. Vamos a Matola, encontro o Sr. António. Boa noite. Estou sim, boa noite. Boa noite, faça favor, Sr. António. Sim.
venho mesmo a caso para comentar a relação da situação. Exato, faça favor. Sim. Sim, boa noite. Boa noite, estamos a ouvir, faça favor. Sim, eu penso que realmente há um trabalho que está sendo feito, não é? O que é de merecer também, e já muitos já estávamos que realmente trabalhasse dessa maneira. Exato. Sim. Eu dizia que é de merecer realmente o que está a acontecer, né, no presente governo, e o que já muito também já devia ter acontecido, não é? E de modo como estão a acontecer as eleições e a transparência e levar a caso de uma forma tão clara ao público, não é? E é necessário que realmente haja mais trabalho por parte do nosso governo. Muito bem, muito obrigado, Sr. António, pela sua contribuição, então, a enaltecer o papel das instituições na forma como estão também a comunicar. Muitas vezes o Ministério Público se queixa que só leva porrada de tudo que é lado. Está aí a evidência, então, quando horas longe, portanto, também recebe elogios naquilo que faz. Mantemos a linha aberta. Vamos a um telespectador que nos fala na condição do anonimato, aqui a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Eu vou ser muito direto. Sim. A Procuradoria neste momento está de parabéns. Primeiro está a tentar catapultar a imagem da caída, mas o que fica é dualdade de critérios. Porque nós vimos uma embaixadora dos Estados Unidos que foi julgada, que não aconteceu a detenção. Vimos uma acusação que passou no passado recente, que das dívidas ocultas, alguns estão encarcerados, outros não. Então, nós começamos já a pensar, o Dr. Rocha estava a dizer aí que já parece que não existem intocáveis. Eu não concordo com esse posicionamento. Existe sim, parece que há uma seleção das pessoas para acontecer, mas em suma, já estamos se calhar, a dizermos o window of change, né? O vento da mudança. Está a acontecer algum vento da mudança que o povo precisava, porque essa intocabilidade tem que acabar em algum momento. Por acaso, eu também sou uma das pessoas que posso me pronunciar como moçambista, que diz que gostava da senhora Helena Taipo, sobretudo nas suas atuações, onde ela passou. Mostrava a pujança entrega por causa do Estado, mas caiu em descrédito quando cai nessa situação dos 100 milhões. Portanto, nós, por exemplo, que entendemos um bocadinho do campo de direito, sou colega até do Dr. Rocha, e tem que verificarmos que, na verdade, nós precisávamos desta parte, porque nos incomodava. Nós andávamos, às vezes, andamos nos tribunais e as pessoas até dizem: mas vocês já não vai fazer o quê? Há pessoas que vocês não conseguem pôr na cadeia. Nós não somos dos tribunais, somos colaboradores dos tribunais. Não temos poder para dizer a um juiz que existe um processo que tem que mandar prender alguém. Então, e em suma, só para terminar, a dar espaço aos outros, o Ministério Público está de parabéns e tem que fazer alguma coisa para ver se pode, pelo menos, não termos essa imagem tanto quanto negativa, até que o próprio Estado ou o governo não ter fundos, porque estamos a desviar demais. Então tem que começarmos a lavar a nossa roupa suja. E muito obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. Levantou uma questão, depois vou pedir a vossa intervenção. Tem a ver com os critérios da decretação da prisão. Portanto, quando é que um arguido pode responder a um processo em liberdade? Que tipo de critérios especificamente os juízes seguem? No caso destes dois que foram detidos hoje, de acordo com a nota que foi distribuída pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção, vão ser presentes um juiz de instrução, é isso, né? Para a legalização da sua prisão. E o telespectador questionava quando é que uns estão e outros não estão. Mas vou pedir a vocês, que são juristas, para responder a essa questão ou pelo menos tentarem ajudar. Tem indicação de um telespectador também na condição de anonimato, fala-nos a partir de Maputo. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faz favor. Sim, aqui
anonimato, falo aqui do Maputo. Sim. Sim, sobre... Sim, Pode colocar a sua opinião, por favor? sim. É o seguinte, eu sobre a antiga, todos, a maior parte sobre a maior parte dos antigos ministros envolvidos nesse rombo, portanto, tanto da Segurança Social e do Ministério do Trabalho. Eu tenho a dizer o seguinte, eu penso que é uma vergonha para a nomeação A nomeação de quem? a nomeação do elenco do ex-presidente da República. Do presidente Goebbels, é isso? Exatamente. É uma vergonha. Isso é uma vergonha porque a maior parte daqueles dirigentes todos do presidente Goebbels é uma vergonha. É uma vergonha. Muito bem, muito obrigado. Penso que ficou a sua mensagem relativamente ao significado político destas detenções, aliadas, que portanto, estão associadas ao anterior governo. Oxalá que, digamos, a linha de delimitação seja esta. Daqui a mais o próximo governo vem já, próximo ano. Daqui a mais 2, 3 anos não tenhamos de dizer o mesmo do atual. Não é? Vamos ao Alto Moloco, lá na Zambésia, ao encontro de um telespectador que nos fala na condição de anonimato. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor. Sim, é muito triste o que estamos a ver. É muito triste o que estamos a ver, que a Helena Tai foi uma grande dirigente. Sim? Foi uma grande dirigente. E eu acho que o governo, o seu povo, somente o Ministério Público, Bom, perdemos o telespectador, não conseguimos compreender a essência das ideias que queria transmitir, mas para todos os efeitos, a linha mantém-se aberta, pode telefonar e colocar-nos novamente as questões que julgava pertinentes. A ideia que ficou é que considera então que a Helena Type era uma grande dirigente, mas até os grandes dirigentes caem, portanto, nisso. Vamos até o encontro do Sr. Carlos, boa noite. Agradeço bastante durante Boa noite. o governo presente que está trabalhando sério e muito mais. Para que o nosso governo sempre esteja limpo para diante e não gosta de ver dessa forma o nosso Moçambique que vergonha muito para outros países. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Carlos. Muito curto e breve, Sr. Carlos. Portanto, vem elogiar então a atitude do governo. Também esta pode ser uma dimensão num ano eleitoral importante para um governo que tinha saído bem chamuscado nesta coisa das dívidas ocultas e, enfim, pode também ser uma mensagem política muito importante. Mantemos a nossa linha aberta. Sr. Abel, falamos a partir de Maputo, boa noite. Sim. Faça favor, Sr. Abel, pode colocar a sua opinião. Bom, é assim, eu queria só participar no sentido de dizer assim, no nosso país há uma coisa que sempre acontece. Está falando da corrupção, mas quando vai se prender alguém aqui em Moçambique, a gente já sabe. Por que tem que exonerar primeiro? Por que tem que exonerar? A pessoa tem que ser preso ainda no seu... A desempenhar o cargo. No seu cargo. Para a gente ver, agora a gente já sabe, já foi exonerado, já vai ser preso. Quer dizer, pode ser combinado. Em Portugal, por exemplo, há ministros que já foram presos, ainda exerceram suas funções. No Brasil, é assim como a gente vê agora. Isso aqui, para mim, não está a dizer nada. Fico admirado quando vejo o senhor aí, um grande advogado, realmente eu conheço a ele.
Mas tem uma coisa que eles também deviam procurar saber. Isso aqui nós já estamos cansados. Está vendo, né? Muito bem. Eu vou dar um exemplo do Cambasa. Cambasa foi levado, fez o desvio de dinheiro dos aeroportos, ficou na cadeia. Ainda voltou para o mesmo setor no serviço. Quando que já se viu isso aí? No mesmo gabinete onde ele... Muito bem. Francamente mesmo. Muito obrigado, Sr. Alberto. Penso que as suas questões ficaram claras. Quero que se encontre a pessoa com a mão na massa, como sei dizer-se. Portanto, não se exonerar a pessoa e encontrá-lo, portanto, ainda no exercício de funções. Há questões protocolares, há funções que gozam de imunidades específicas, enfim. Terá também a ver com isso. Mantemos, entretanto, a nossa linha aberta para ouvirmos as outras opiniões relativamente a esta detenção que ocorreu hoje, da antiga Ministra do Trabalho e Embaixadora de Moçambique. Vamos a Lixinga, ao encontro do Sr. Amafi, penso que é isso, assim como se chama. Boa noite, Sr. Amafi. Sim, boa noite. Faça favor. Eu queria parabenizar a Procuradoria-Geral da República. Acho que por tanto ouvir o grito do povo moçambicano, parece que está a tentar nos dar algumas linhas retas. Pode até que não ser bem retas, mas está a tentar mostrar às pessoas que, através do grito, eles também são capazes de trabalhar. É exatamente isso. Muito obrigado, Sr. Amafi, pela sua contribuição. Há cerca de 16 anos de fazer aqui programas na STV, não me lembro o único dia onde as instituições da Administração da Justiça tenham sido tão elogiadas, e a PGR em concreto, tenham sido tão elogiadas como hoje. Na verdade, estava habituado a ouvir sempre a ser criticado. E esta também pode ser uma mensagem importante para a reflexão por parte das nossas instituições, que as pessoas estão atentas àquilo que está a ser feito. Mantenho a linha aberta, podemos ouvir mais duas pessoas. Vamos ao Xaxá, encontro um telespectador que nos fala na condição de anonimato. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faz favor. Boa noite, eu estou aqui a acompanhar o programa. Sim, sim. Sim, gostaria de contribuir também. Faça favor. Sim, é que essas edições e a Procuradoria que está a fazer agora não convence em Santo Carlos. Não convence, Por quê? exato. Porque o que está a acontecer... Alô, estou aqui? Sim, sim, sim. Pode continuar, estamos a ouvir. Sim, porque é aquela coisa de querer convencer o povo por uma coisa que não é verdade, porque os que primeiro foram apreendidos por certos problemas, não sei lá que são, nós chegamos a ver essas pessoas aquela penalização que a gente precisava. Está assim? Sim, sim, sim. Continua, estamos a ouvir. Temos o telespectador. Se estiver a acompanhar-nos, por favor, pode tentar de novo. É certo que a ideia que ficou é que não está convencido com essas detenções. Mantemos a nossa linha aberta. Já temos alguém? Temos alguém? Uma telespectadora que nos fala na condição de anonimato a partir de Maputo. Boa noite. Sim, boa noite, irmã. Sim, sim. Boa noite, faz favor. Queria primeiro parabenizar o painel. Sim, sim. Que está a responder atentamente a cada questão, a me esclarecer como deve ser, com muita maturidade. E, em segundo lugar, queria olhar para o caso das detenções que têm vindo a ocorrer neste momento. Exato. Não seria, de alguma maneira, uma manipulação, se calhar, para as próximas eleições que estão a vir, para nos distrair daquilo que são
as realidades atuais em relação às dívidas ocultas que estão a ser ocultadas até agora, neste momento. Então, aqui também é uma questão que faz um bocadinho de confusão. Por que que só agora vem à tona todo este processo? Por que que só agora, depois da detenção de Manuel Chang, vem à tona este processo? Muito obrigada. Muito obrigado. Portanto, acha que é uma manobra dilatória, começou a dizer-se relativamente a este assunto. Pois, vamos portanto, continuar a conferir outras opiniões relativamente a este assunto. Temos de atender o último telespectador mesmo da noite, relativamente a esta matéria. Se temos alguém? Temos? Vamos até o encontro do Sr. Anacleto. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem deste lado. Faça o favor, Sr. Anacleto. Tudo bem, eu queria participar nesse debate aí. Exato. É vergonhoso, né? Que os dirigentes passam nessa situação. O emprego sempre fica perder sonhos, né? Ontem estava falando de China. Antes de ontem estava falando do Lula. E hoje estamos a falar de Helena Tais. É vergonhoso. Eu não sei como fica a imagem de Moçambique com cheio desses problemas. Assim, não, vamos ficar um pouco vergonhoso, né? Lá fora, quando esses nossos países africanos começam a acompanhar essa confusão aqui, é vergonhoso. Muito obrigado, Sr. Anacleto, pela sua opinião. De facto, tem um pouco de razão relativamente a isto, a opinião que coloco. Muito bem, foi o nosso último telespectador, Sr. Anacleto. Gostaríamos de atender muito mais, mas os programas têm tempo determinado e não podemos ficar aqui a noite inteira, mas ficaram aqui algumas das ideias essenciais. Vou pedir-vos, de forma sucinta a cada um de vós, as questões que acham que merecem algum esclarecimento por parte dos telespectadores e algumas notas. Se calhar começar por aquele repto que nos deixou hoje, Jeremias Langa, que é os critérios para a atribuição da prisão preventiva. Exato. A primeira coisa que temos que dizer é que a prisão preventiva não é decretada como uma prévia condenação, ou seja, nunca se decreta uma prisão preventiva para tentar influenciar o julgamento. Tenta-se, ou decreta-se a prisão preventiva por haver indícios, por exemplo, que aquele agente possa, de alguma forma, perturbar o processo, o andamento do processo, influenciar e, de alguma forma, limitar o corpo de delito. Não é a função primordial uma pré-condenação do arguido. Isto é uma questão que deve ficar, se calhar, desde logo clara. E, se calhar, pegar aqui na última intervenção, quando se diz como é que fica a imagem de Moçambique com todas estas detenções. Eu vou ser sincero, como advogado e trabalho com muitos investidores estrangeiros, cada vez que existem este género de situações, os meus clientes, os meus constituintes dizem que Moçambique já está a ficar um país a sério, um país onde ninguém fica impune. Daí eu dizer, e agora pego também numa questão que foi referida por... A pior imagem é aquela outra da ausência de ação. Exatamente, a pior imagem era aquela do deixa andar, que criticou quem dizia que deixava andar, por exemplo. E que efetivamente vê-se que nestes casos existe efetivamente existiu um deixa andar num determinado círculo político que, de certa forma, prejudicou a imagem de Moçambique. Mas neste momento, esta situação e o facto e eu continuo a dizer que não há intocáveis, porquê? Porque neste momento, aquelas pessoas que ainda podem parecer intocáveis já estão a pensar seriamente como é que vão fazer contas à vida, como é que vão resolver determinados problemas efetivamente não temos intocáveis, porque mais cedo ou mais tarde a malha da justiça pode lá chegar. Também é para mim das primeiras vezes que eu publicamente elogio o trabalho primeiro da Procuradoria-Geral da República e depois do próprio Gabinete Central de Combate à Corrupção. Eu várias vezes em programas aqui na STV dizia que não percebia para que é que servia aquele gabinete que só mandava prender pilha-galinhas. Eram crimes de corrupção, sim senhor, mas que não tinham dignidade para ser tratados no Gabinete Central de Combate à Corrupção. Nós agora já vemos ex-ministros, filhos de ex-presidentes, o que significa que efetivamente há um cuidado em canalizar para este braço especializado do Ministério Público determinadas investigações que carecem de um cuidado, de uma melhor ponderação
e que, efetivamente, já se estão a traduzir em atos materiais que mostram a necessidade de se pegar na justiça de uma forma diferente. Eu não quero acreditar, e se calhar para também responder à nossa única telespectadora, eu não quero acreditar que esta situação se justifique por motivos eleitorais e de propaganda. Seria dizer que a minha profissão não tinha valor, porque eu sou advogado e o advogado tem que prezar a justiça e tem que dizer que há sempre motivos para a justiça prevalecer. Mas, efetivamente, é uma coincidência que estamos em ano eleitoral. Uma consciência que dá bom jeito também. Era para aí que eu ia dizer. Exato. Dá bom jeito nós também acreditarmos que há alguma coisa que move o ânimos político em anos eleitorais. Se for essa a leitura, então eu acho que os eleitores vão tirar as suas eleições quando fizerem a votação. Eu acredito, efetivamente, que isto não tem motivos políticos. Acredito os motivos políticos que existem são os motivos que levam à exoneração das pessoas antes da sua tomada da prisão. E deixem-me fazer um parênteses: em lado nenhum do mundo se vê um ministro ser preso. São raras exceções. Vejam o caso do Brasil, quando nós tivemos Lula a ser preso quando houve uma quebra do ciclo de governação do PT, depois logo a seguir o outro presidente substituto do último governante do PT também foi preso quando terminou o seu ciclo. As questões acontecem exatamente assim. Quando alguém está no poder, consegue de certa forma atrapalhar a investigação. Por isso há que primeiro remover essa pessoa do controle do poder para se poder fazer uma investigação isenta. E só assim é que se consegue efetivamente gerir estas situações. Mas, portanto, não acredito que seja por motivos políticos, quero acreditar que seja efetivamente a justiça do meu país a funcionar. Baltazar. Sim, eu talvez começaria também por esta questão de haver, as pessoas pensam que há aqui uma dualidade de critérios nas detenções feitas pelo Ministério Público. Aliás, feitas pelo Tribunal, porque isto, a prisão preventiva é uma medida jurisdicional. O que acontece é que, para que o Tribunal haja no sentido de deter uma ou outra figura, é necessário que haja promoção do Ministério Público. Portanto, o Ministério Público deve promover ao juiz a detenção do indivíduo, tendo em conta os indícios que existem no processo. Se o Ministério Público não faz isso, o Tribunal não pode ir pura e simplesmente deter as pessoas. Então, se existe aqui alguma falha, alguma gap, essa gap deve ser atribuída ao Ministério Público, o porquê de existir, portanto, esta dualidade de critérios. E isto levanta um problema que, por exemplo, no Brasil foi muito debatido na altura da Lava Jato. Até que fase do processo se permite que um réu seja, portanto, detido. Porque é possível uma série infindável de processos, de recursos. Por exemplo, estamos hoje a falar da senhora Cetina Titonsi, que até está a dar palestras, uma pessoa que foi condenada a 18 anos de prisão. E o processo foi claramente recurso para o Tribunal Superior. E o Tribunal Superior de Recursos, que foi criado exatamente para dar vazão aos processos que iam quase todos eles ao Tribunal Supremo, e que o Tribunal Supremo, pela quantidade de juízes, não conseguia julgar, também não está a fazer o seu trabalho. Mas é preciso ter atenção que a lei diz que os Tribunais Superiores de Recursos podem criar secções especializadas para julgar certo tipo de crimes. Portanto, eu penso que é preciso lançar mão destas leis, porque há esta reclamação também da parte da própria Procuradoria, no sentido de que Realmente os processos dos tribunais levam muito tempo. Levam muito tempo a julgar, e agora estamos a verificar que isso também está-se a observar na fase do recurso, que leva-se muito tempo para decidir os recursos. Então, podem ser criadas secções especializadas para dar vazão a esta situação, até porque o Ministério Público tem uma instância especializada só para tratar de casos de corrupção e os tribunais não têm. Portanto, há aqui claramente uma situação de desequilíbrio entre os tribunais e o Ministério Público. Portanto, é preciso que isto seja bem clarificado. A outra questão tem a ver com o Ministério Público. Nós temos que ter, de fato, um Ministério Público que é forte estruturalmente, instituições fortes. Aquilo que o Obama dizia em tempos, que o que a África precisa é de instituições fortes.
e não instituições que dependam, portanto, da pessoa que está naquele momento. Que a partir da altura que se move uma pessoa, uma peça... Exato, acabou. perde o padre. E se formos a nos recordar, desde um dos primeiros procuradores gerais, o nome já me foge, que depois foi para a Assembleia da República, que prometeu deter prometeu deter corruptos, não vimos nenhum corrupto a ser detido na altura de Mulembe, passamos para outros procuradores, etc. E isto tem sido... A ação enérgica contra a corrupção me parece que é muito pessoalizada no estilo da pessoa que está, portanto, na governação e no apoio que essa pessoa, portanto, também tem do poder político. Uma outra questão, a questão de prender no desempenho das funções. Eu penso que, se calhar, não defenderia muito esta questão no sentido de que muitas vezes os fatos são conhecidos de esta pessoa exercer funções, mas eles precisam de ser investigados e consolidados. E uma vez consolidados os fatos, é que esta pessoa deve ser removida do cargo para ser investigada. A menos que fosse um flagrante delito. Exatamente, o flagrante delito é uma situação diferente. Portanto, não podemos remover a pessoa do cargo pura e simplesmente porque está a ser investigado. Mas é preciso que a matéria seja, portanto, fundamentada, suficientemente fundamentada para podermos fazer a sua remoção do cargo. E vou dar um exemplo. Lembram-se do caso do juiz Mondlane, que estava no Conselho Constitucional, com provas evidentes de prática de atos de corrupção. O juiz foi transferido para o Tribunal Supremo, que era o tribunal que estava a tratar deste caso, e o que aconteceu é que o caso no Tribunal Supremo, o juiz Mondlane continuou lá a trabalhar, até que foi ilibado. Qual é a imagem que passa para as pessoas? Pelos seus próprios colegas ali. Exatamente, pelos seus próprios colegas estavam a trabalhar lá. Claramente que a imagem que fica para as pessoas é que o juiz Mondlane pode ter influenciado este processo. Portanto, neste tipo de casos, a pessoa deve ser imediatamente removida quando há elementos suficientes para que tal aconteça. Quanto à questão do ceticismo também, que foi levantada aqui por um ou dois telespectadores, é que eu penso que o ceticismo das pessoas na atuação do Ministério Público vai continuar. E vai continuar por quê? Porque as pessoas estão habituadas a estes avanços e a estes recuos. Depois avança, depois recua. Portanto, é preciso que a atuação do Ministério Público seja continuada, estruturada, de modo a que as pessoas percam este ceticismo que têm com relação a esta instituição. Que venha um outro procurador, que venha uma outra procuradora, mas a ação deve ser, portanto... Mas a dinâmica mantém-se. Exatamente, a dinâmica deve manter. Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui, o tempo já expirou, foi possível esclarecermos várias das questões que têm a ver com este caso. Os nossos telespectadores que nos acompanham, também dizemos nosso muito obrigado. Próxima terça-feira, voltamos a encontrar neste espaço.